Olá, bom dia a todos. Eu sou o Dr. Marco Vascarella, advogado italiano da HB Associati, e hoje vamos falar sobre a importância da análise documental e verificar se, de fato, em todas as situações existe um caminho e verificar que tantas vezes, quando o cliente pensa que perdeu o direito, na verdade existe uma estratégia, existe um caminho. Ao longo dos anos, aconteceu inúmeras vezes no nosso escritório da HB de ter clientes com uma origem italiana, mas às vezes as pessoas não conhecem exatamente a história da própria família e não sabem exatamente onde nasceu o próprio antepassado ou a própria antepassada italiana. A gente sabe que tem, por exemplo, determinadas regiões da Itália que pertenciam em um determinado momento histórico à Áustria, por exemplo, né? Então, dependendo do ano de nascimento do italiano e do lugar específico, a gente pode verificar se aquela pessoa, se aquele descendente possui o direito à cidadania italiana. E tantas vezes nas pesquisas no conhecimento do cliente, ele não tinha direito. E depois a gente verificou, na verdade, que dependendo do lugar específico onde o italiano ou a italiana nasceu, ou às vezes dependendo do ano de nascimento, ou também dependendo do ano de emigração daquele antepassado ou antepassada italiana para o Brasil, é sim possível realizar o pedido de cidadania. Outro caso que aconteceu bastante ao longo dos anos é verificar a origem italiana dos clientes e quantas linhagens existem, porque acontece bastante com frequência de ter mais uma opção, mais uma origem italiana. Acontece de ter mais de um bisavô, de uma única pessoa, digamos, de um único antepassado italiano. Então, nesse caso, é muito importante verificar a árvore genealógica completa e entender qual o caminho melhor para seguir, qual a estratégia jurídica melhor, porque pode ser que um tipo de árvore genealógica leve a um determinado tipo de processo e pode ser que uma outra árvore genealógica possa levar a outro tipo de processo, dependendo do número de gerações, dependendo do antepassado, se for homem ou mulher. Enfim, é necessário realizar uma análise específica do caso para verificar qual estratégia jurídica melhor, qual caminhos podemos aplicar para alcançar o resultado desejado. E por último, queria falar de outro assunto que talvez, mesmo falando por último, talvez seja o mais importante de todos. A análise da documentação é a resposta se ainda tem direito à cidadania, particularmente hoje, é relacionado, obviamente, à situação, ao cenário que estamos vivendo. A gente sabe que teve umas mudanças na lei, mas a gente entende que hoje é mais importante ainda essa análise da documentação, essa análise e verificação do caso específico, da linhagem de descendência dos clientes. Isso porque existem inúmeros fatores que podem influenciar o pedido que será feito na justiça. Por exemplo, verificar onde o cliente reside, o lugar de residência do cliente, verificar qual o consulado de competência. Isso é muito importante. Verificar a documentação, quando foi emitida a documentação, quando foi preparada a documentação. Verificar se talvez já foi dada entrada, por exemplo, foi feito um pedido através do consulado. Verificar também se existem outros familiares que deram entrada no pedido de cidadania, ou às vezes já reconhecidos italianos. Então, cada situação leva a um resultado, pode levar a um resultado diferente, a uma estratégia diferente. Então, é importante analisar todo o contexto, toda a situação específica, toda a genealogia e história daquela família, de forma que possa ser definida e decidida a melhor estratégia jurídica a ser aplicada naquele caso específico. Repito mais uma vez, não existe mais aquele processo
chamado uma vez, né, copia e cola, mas é importantíssimo realizar esse trabalho antes de entrar com a petição. Então, o trabalho, digamos, hoje do advogado é mais importante ainda do que era até alguns meses atrás.